Então, é isso aí. A função da produção e o produto marginal do trabalho. Para tomar a decisão de contratar, a empresa precisa considerar como o tamanho de sua força de trabalho afeta, portanto, a quantidade produzida. Então, a empresa ela vai considerar o tamanho de sua força de trabalho, quantos trabalhadores ela vai contratar, o quanto isso afeta a quantidade produzida. Em outras palavras, precisa considerar como o número de colhedores de maçã afeta a quantidade de maçãs que pode colher e vender. Então, quanto o número de trabalhadores afeta a quantidade de maçãs que pode colher e vender. Portanto, aqui, de maneira bem simples, estamos falando de que a empresa ela vai considerar nessas condições apresentadas de uma empresa competitiva, ela vai se preocupar justamente com a produtividade. Então, ela vai contratar a quantidade de trabalhadores suficientes ou aquela quantidade de trabalhadores em que a produtividade continue aumentando. A tabela 1 apresenta um exemplo numérico disso aí. Na primeira coluna está o número de trabalhadores e na segunda a quantidade de maçãs que eles colhem por semana. Então, vamos ver aqui. Então, ó, nós temos aqui a quantidade de trabalhadores, né? Então, 0 trabalhadores vão produzir 0. Então, um trabalhador produz 100 quantidades, 2, 180, 3, 240, 4, 280 e 5, 300. E aí, veja, mais uma vez, um conceito que já foi apresentado nos capítulos anteriores, nós estamos falando aqui da lei dos rendimentos decrescentes, ou seja, à medida que eu vou adicionando um trabalhador a mais, a produtividade ela não aumenta na mesma proporção dos trabalhadores anteriores. Então, você vai tendo uma perda marginal aí. Então, aqui, ó, a produtividade marginal do trabalho, quando você acrescenta um trabalhador a mais. Então, o primeiro trabalhador ele acrescenta 100, o segundo 80, o terceiro 60. E aí, veja, o quarto já diminui para 40 e o quinto diminui para 20. Então, provavelmente, o nível de eficiência está por aqui entre o terceiro e o quarto trabalhador. Mas vamos avançar aqui e logo depois a gente volta para as demais colunas dessa tabela. Essas duas colunas de números, elas descrevem a capacidade de produção da empresa. Lembre-se de que os economistas utilizam a expressão função de produção para descrever a relação entre a quantidade de insumos utilizadas na produção de um bem. Portanto, a função de produção vai mostrar a relação entre a quantidade de insumos utilizadas na produção de um bem e a quantidade produzida por esse bem. Aqui o insumo são os colhedores de maçãs e a produção são as maçãs. Os demais insumos, as macieiras, a terra, os caminhões, os tratores e assim por diante, são mantidos fixos por enquanto, que é aquela questão, né, que a gente já avaliou, são as condições ceteris paribus. Eu vou olhar uma variável e vou considerar todas as demais variáveis constantes. A função de produção dessa empresa mostra, portanto, lá, que se ela emprega um trabalhador, ela colhe 100 caixas de maçã por semana. Se emprega 2 trabalhadores, eles colherão juntos 180 caixas de maçãs e assim por diante. Então, aquilo que a gente já viu aqui, mão de obra T, e que a produção que cada trabalhador, ou que cada conjunto de trabalhadores obtém. A figura 2 apresenta graficamente os dados sobre mão de obra e produção apresentados na tabela 1. O número de trabalhadores está representado no eixo horizontal e a quantidade produzida no eixo vertical. Essa figura ilustra, portanto, a função de produção. Então, se a gente for aqui avançar um pouco para a figura 2, então o que nós temos na figura 2? Então, nós temos aqui a função de produção. Então, a função da produção é aquela relação entre insumos na produção e a quantidade, ou seja, um trabalhador, quanto ele produz, 2 trabalhadores, quanto eles produzem, e assim por diante. À medida que a quantidade de insumos ela aumenta, a função de produção ela vai se tornando menos inclinada, aquilo que eu já adiantei, quase chegando a ficar horizontal, refletindo, portanto,
aquilo que a gente já falou, a lei dos rendimentos decrescentes, e neste caso, o produto marginal decrescente. Então, um trabalhador produz 100, dois trabalhadores 180, 3 240, o quarto 280 e o quinto 300. Então, à medida que a curva vai ficando mais horizontalizada, isso aí vai refletindo, portanto, uma perda do acréscimo produtivo por conta justamente de você ter um trabalhador mais. A famosa lei dos rendimentos decrescentes, que também nós já apresentamos em capítulos anteriores. Então, isso aí a gente já viu. Então, claramente... Então, o que isso significa? Significa que você tem um ponto ótimo de contratação. Há um ponto onde contratar mais já não vale mais a pena. E aí, esse é o ponto em que as empresas precisam decidir. Um dos 10 princípios de economia introduzidos no capítulo 1 é que as pessoas racionais elas pensam na margem. Essa ideia é a chave para entender como as empresas decidem que quantidade de mão de obra empregarão. Para dar um passo em direção a essa decisão, a terceira coluna da tabela 1 fornece, portanto, o produto marginal do trabalho. Então, o produto marginal do trabalho. Lembrando que o produto marginal do trabalho está sob o efeito do produto marginal decrescente. Então, o aumento da quantidade produzida originado por uma unidade adicional de mão de obra. Então, quando a empresa aumenta o número de trabalhadores de 1 para 2, a quantidade de maçãs produzida aumenta de 100 para 180. Assim, o produto marginal do trabalho do segundo trabalhador são 80 caixas. Então, é preciso considerar. Então, para sair de 1 para o 2, o acréscimo é de 80. Lembrando que o primeiro produz 100. Então, você tem aí os efeitos decrescentes. Observe que com o aumento do número de trabalhadores, o produto marginal do trabalho ele diminui. Ou seja, o processo de produção começa a apresentar, então, o produto marginal decrescente. No início, quando há poucos trabalhadores empregados, eles colhem as maçãs dos galhos mais baixos. À medida que o número de trabalhadores aumenta, os trabalhadores adicionais precisam usar escadas para colher dos galhos mais altos. Assim, à medida que mais e mais trabalhadores são empregados, cada trabalhador adicional contribui menos para a produção de maçãs. Por essa razão, a função de produção da figura 2, aquela que a gente já viu, se torna mais horizontal com um aumento no número de trabalhadores. Então, voltando aqui à tabela, que foi também aquilo que a gente já viu. Então, o produto marginal, 100, do primeiro para o segundo, 80, do segundo para o terceiro, 60, do terceiro para o quarto, 40 e do quarto para o quinto, 20. Então, digamos, o quinto trabalhador, ele apresenta um ganho marginal muito baixo, digamos, de 20 caixas aqui por semana de maçã.